Queridos, o Senhor colocou muito no meu coração essa semana: chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós. Chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós. Chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós. Se aproxime de Deus e Ele vai se aproximar de você. Se aproxime de Deus e Ele vai se aproximar de você. Eu falei, bom, eu vou lá para esse versículo, vou ver o versículo e vou dar sequência. Se você for ver de 7 a 10, o que vem um pouquinho antes do chegai-vos a Deus e até o versículo 10, é muita riqueza de detalhes. E eu queria falar sobre tudo isso para a gente nessa noite. O Espírito Santo deseja falar conosco nesta noite. Nós vemos aqui que é uma carta, de Tiago. A carta de Tiago, ela foi escrita para os cristãos judeus dispersos, espalhados entre as nações. Logo no início, ele se dirige, Tiago, quando ele escreve essa carta, para as 12 tribos que estavam dispersas, referindo-se aos judeus que viviam fora de Israel. Esses cristãos, vê se você se identifica. Nós somos cristãos, seguimos a Cristo, amamos ao Senhor, nascemos de novo. E se você não nasceu de novo, não conhece a Cristo, você tem essa oportunidade de nascer de novo, de viver o verdadeiro evangelho e conhecer a Cristo. Esses cristãos enfrentavam, vê se você se encontra nessa situação, dificuldades, perseguições e provações. E Tiago escreveu para encorajá-los e manter a fé. Praticar boas obras e viver com sabedoria. Olha só, ele escreve para eles para ajudá-los nas dificuldades que eles estavam enfrentando como cristãos, perseguições e provações, e para encorajá-los a manter a fé, praticando boas obras e viver com sabedoria. Ele escreve a carta para eles com um tom direto e prático, chamando os cristãos a viverem uma fé verdadeira, demonstrada por obras e obediência a Deus. Então, assim, Tiago fala muito que a fé sem obras é morta. Isso é, eu tenho fé, mas eu preciso demonstrar, se eu tenho fé, com as minhas atitudes. Isso é, na prática, a fé que eu tenho. Eu tenho fé, eu sou um cristão, mas eu não demonstro com as minhas atitudes. Então, a fé sem a prática é da boca para fora. Tá? Ele se baseia muito nisso. E aqui ele orienta muito na sua carta. Eu acho muito legal, Tiago, porque ele fala de vários assuntos. Ele fala sobre a língua, o poder da língua. Ele fala de convivência. Ele fala esse assunto da fé sem obras é morta. Ele fala de tanta coisa muito legal. Ele fala daquele texto que a gente sempre comenta aqui, que a gente tem o hábito, todo mundo, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, a minha agenda é isso, a minha agenda é aquilo, eu vou viajar, que tudo isso, tudo bem, tá certo fazer planos, mas como dizem Provérbios, a resposta final vem do Senhor, e que ao invés de falarmos tudo isso, nós deveríamos dizer, se o Senhor quiser eu vou, se o Senhor quiser eu venho, se o Senhor quiser eu faço, porque a nossa vida não passa como uma névoa, uma fumaça. Ela, num piscar de olhos, nós estamos aqui, não estamos mais. Aqui em Tiago também quer falar isso. Então, ele trata ali os irmãos como que num pastoreio mesmo, de forma prática, objetiva, falando de assuntos. E eu acho muito interessante, gente, as cartas, como essa do apóstolo Paulo. Por quê? Tem muitos momentos quando você está lendo, que você fala assim, gente, eles estão vivendo aqui com a gente hoje? Por quê? Realmente inspiradas pelo Espírito Santo, dadas por Deus, porque a palavra do Senhor é viva e eficaz, ela não morreu, por isso que a gente fala, vem estudar a palavra. E ela não só para aquele tempo, ela continua trabalhando e agindo hoje. Quando você vai lá para Apocalipse e lê a carta para as igrejas, em muitos momentos você fala, meu Deus, ele está falando com as igrejas hoje? Muitos pontos se assemelham com as igrejas de hoje. E aqui não é diferente. Foi escrito naquele tempo, mas
serve para nós hoje que estamos enfrentando dificuldades muitas vezes na fé. Está difícil muitas vezes para manter a fé viva. Bate o desânimo, ou dizemos que temos fé, mas na hora da prática da fé, é uma fé meio que está morta, né? É da boca para fora. E aí vem hoje essa palavra de Deus para nós, como se fosse Tiago naquele tempo falando para aqueles irmãos cristãos, mas hoje falando o Senhor trazendo de novo essa palavra que não morre, mas se renova. Para a Catedral, Rua 21, número 171, bairro do Estádio, nesse domingo, dia 2 de fevereiro, aniversário da Ana Paula, 46 anos, trazendo para nós hoje essa palavra, porque tem necessidade de que a nossa vida seja renovada. E nunca ele vai cansar de dizer que ele nos quer perto. Então ele vai sempre usar a sua palavra, os seus servos, para escrever para nós, nos exortar, nos chamar a atenção. E hoje Tiago está escrevendo para a gente, novamente. Amém? Então agora, nós vamos ler juntos. Só que eu fui pegando cada palavrinha para a gente entender. Porque a gente lê, chegai-vos a Deus, ele chegará a vós. Sujeitai-vos a Deus, blá, 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 blá. E eu fui procurando. Olha, começa bem assim, vai trazendo para a tua vida. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Sujeitai-vos significa, eu fui para o dicionário, tá, gente? Não inventei, não. Sujeitar significa obedecer e depender. Então, olha só, e resistir significa não ceder e se manter firme. Lembre-se, ele escreveu para... Obrigada, Cátia. Para quem Tiago escreveu, gente? Cris? Eu estou pedindo para vocês falar. Para cristãos. Se você fala para alguém que não conhece o que é o verdadeiro evangelho, o que é ser um cristão, o que é diabo, o que é se sujeitar a Deus, ok. Mas está falando para nós, que conhecemos a Deus, o que é tentação, o que é diabo, o que é estar na presença. Então, olha o que ele escreve. Obedeçam e dependam de Deus. Não cedam para Satanás. E se mantenham firmes. E aí sim, ele vai fugir de vocês. Está escrito aqui para negociar? Está escrito aqui para dar conversa, dar lado, ficar tentando? Não, eu sou forte o bastante. Não. Obedeçam e dependam de Deus. Não cedam e se mantenham firmes. E aí sim, ele vai fugir de vocês. Então ele já começa. Sujeitai-vos, pois, a Deus. Resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Depois, o que ele fala? Chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós. Olha que lindo, gente. Porque sempre tem o nosso posicionamento. É certo que muitas vezes, se a gente resistir, Deus vai entrar de uma outra forma com a parte dele. Mas eu vejo um Deus educado que respeita os nossos limites, as nossas decisões. Mas toda vez, você jamais, se um filho chegar em você, vai virar as costas. Mas quando ele se aproxima e te chama, ou tenta ter um relacionamento com você, você corresponde. E aqui o que ele está dizendo? Resistir ao diabo, ele fugirá de vós. Mas chegai-vos a Deus. E ele vai chegar a você. O que é chegar? Se aproximar, alcançar o espaço desejado. Então, se aproxime de Deus, alcance espaço e ele se aproximará de você. Isso fala, queridos, de relacionamento.
E existem coisas nessa vida que nós vivemos que nos ajudam com isso. Oração, jejum, leitura da palavra, cultos, encontros, podcasts, vídeos corretos, né? Que falam da palavra, hinos. O que tem entrado nas janelas de entrada do nosso físico, da nossa vida? Porque, por exemplo, a gente vem aqui, a gente louva, a gente adora, a gente está aqui nesse momento. Eu espero que corpo, mente, alma e espírito, não só o corpo e a cabeça voando, mas tudo aqui. E aí depois, durante a semana, pelas portas de entrada, que são os olhos, os ouvidos, boca, coração, pés que nos levam para os lugares e mão, entra qualquer tipo de filme, entra qualquer tipo de música, entra qualquer tipo de coisas que não agradam a Deus, e você tem se alimentado disso, sua alma, e depois tem uma tristeza, uma angústia, ou quem é Deus? O que é isso que Ele está fazendo na minha vida? Eu não estou entendendo nada. Como assim? Se achegue a Deus e Ele se achega a você. São escolhas que nós fazemos. Nós temos que nos achegar a Ele, mas para isso nós temos que tomar alguns passos. Nós temos que tomar algumas decisões, nós precisamos fazer escolhas. Quando você diz, eu vou me posicionar assim, porque eu quero estar mais perto de Deus. Menos distraído, porque, queridos, como nós temos idolatria na nossa vida. Como assim? Eu não sou idólatra. Nós imaginamos que idolatria são santos, são imagens de escultura. Também. Mas não é isso. Tudo que toma o lugar de Deus no nosso coração, que vem em primeiro lugar no nosso coração, que não seja o Senhor, passou a ser um ídolo para nós. Um namorado, uma namorada, um filho, um pai, uma mãe, um trabalho, um computador, um Instagram, um Face, um WhatsApp, a internet. Livros, sei lá, comida, comprar, séries, tudo isso é pecado? Não. Desde que Deus seja o primeiro e essas coisas depois. Se tudo isso estiver ocupando o lugar de Deus, é pecado, é idolatria. Para mim, para você, para qualquer um. Chegai-vos a Deus. Não tem como manter firme a fé. Não tem como conhecer a Deus só vindo na igreja e abrindo a Bíblia quando o pastor pede para abrir, ainda assim é no telão. Não tem como se manter firme só orando aquela oraçãozinha aqui na igreja. Não tem como se achegar a Deus num relacionamento frio. As coisas começam a dar errado. A gente se sente vazio, vazio, vazio. Não sabe o porquê. Porque temos conhecido Deus de longe. Falamos o crentez. Glória a Deus, aleluia, misericórdia. Ai, só graça, sangue do Cordeiro, me cobre Jesus. Não sabe nem do que está falando. O que é sangue do Cordeiro? O que é minha coberta, Jesus? O que é graça? Ó, Santíssima Trindade, o que é Trindade? Não tem amor pelas Escrituras, não quer conhecer a Deus, não quer entrar no seu quarto, não quer saber quem é Ele. Nós não temos um Deus Papai Noel que só nos dá presentes, irmãos. Nós precisamos conhecer a Deus não de ouvir falar, mas de com Ele andar. Chegai-vos a Deus. Como que eu chego? Dá seus pulos. Por que para outras coisas nós damos? E Ele se chegará a vós. Saia daqui hoje fazendo um propósito. Eu vou me aproximar de Deus. Eu vou substituir. Pode ver, gente. A gente fica 1, 2 horas tranquilo na frente de uma televisão. Mas não gasta 15, 20 minutos buscando ao Senhor.
Estou falando isso para mim, queridos. Isso aqui tem roubado a nossa vida. Uma maneira de se envolver, de chegar a Deus, trabalhar para Deus. Se envolva nos ministérios. Vem para a casa do Senhor. Em casa eu não consigo. Vem para a casa do Senhor. Vem para a faxina, vem para o mutirão, vem para a escola bíblica, vem para o culto de homens, vem para o culto de mulheres. Mas isso é religiosidade, depende do ponto de vista. Pelo menos você está na obra do Senhor. E quando estiver aqui, abre o seu coração e fala, eu vou fazer o meu melhor para Deus. Deus vai vir ao seu encontro, vai começar a agir, vai se mover. Começa a colocar a mão sobre as pessoas, orar. Vem para o culto de oração, vem para a intercessão. Quanto mais você se esconder no seu mundinho, na sua vida, Deus não vai se achegar em você. Chegai-vos a Deus. Deus está falando para você, se achegue. Gente, a gente fica bobo, como as pessoas que não têm Jesus se comprometem com coisas. E nós não estamos aliançados em nada. Nós, eu falo. Por que eu estou falando como pastora da igreja? O que nós mais temos feito é aconselhamentos. Eu fico de queixo caído. Como as pessoas por aí têm feito compromissos, alianças. E fazem para valer. E nós estamos sempre cansados. Sempre desanimados. Não temos tempo para nada. E Satanás ganhando terreno. Na nossa vida, dentro da nossa casa, com os nossos filhos. Dentro da igreja. Satanás não brinca de ser diabo, irmãos. Eu já falei para vocês que ambiente eu cresci de igreja. Desde o Barracão da 12, tem muitos irmãos aqui. Que quando meu pai orava, só ele, minha avó, minha mãe, nós 4 e alguns poucos irmãos ficávamos de pé. Várias pessoas caindo endemoniadas, um endemoniado grudava no outro, era demônios fazendo pontilhado, era espírito de pombagira, todos foram sendo libertos. Ah, mas hoje não tem mais isso, pode ver, nem manifesta mais. Porque qual é o trabalho de Satanás hoje? Na mente. Então a gente não vê a manifestação, não tem mais. Mas ele está levando pessoas a se suicidarem. Quarta-feira uma mulher foi revelada aqui que ia passar faca na garganta. Opressão, depressão, não vale a pena servir a Deus, vou ficar na minha casa. Briga, discórdia, confusão. E nós não estamos tendo força de buscar, de orar, de jejuar, de ler a palavra. Irmãos, nós precisamos nos levantar. Chegai-vos a Deus. E Ele vai se chegar a você. Alimpai, eu achei essa palavra tão diferente, eu falei, alimpai, acho que está escrito errado na Bíblia, mas alimpar significa limpar, tirar limpo, tirar sujeiras, tornar limpo, retirar impurezas, higienizar mãos, né? Olha só o que fala aqui. Limpai as mãos, pecadores, e vós, de duplo ânimo, purificai os corações. Então, olha só, vamos ver. Limpai significa tornar limpo, retirar impurezas ou sujeiras e higienizar as mãos. Depois, e vós de duplo ânimo, purificai os corações. Duplo ânimo, 2 ânimos. Ora quer, ora não quer. Ora eu quero a vontade de Deus, ora eu quero a minha. É aquela pessoa. Então nós podemos ver o seguinte: limpem as mãos. O que fazemos? E você de duplo ânimo, quem somos? O que estamos sentindo? Gente, nós não podemos viver pelo que sentimos, mas pelo que sabemos ser certo. Ah, eu não estou sentindo. Tem hora que a gente não vai sentir. Tem hora que a gente tem que ser posicionado e falar, mesmo sem sentir, eu sei o que é correto pela palavra de Deus e eu vou fazer. Eu entrei no meu quarto, ou eu fui orando no meu carro, eu busquei, nossa, eu não senti nada. Não é a respeito de sentir, é a respeito de saber que Deus está ali, Ele é o meu pai, eu sou o seu filho, e eu tenho o meu relacionamento com Ele. Eu não preciso sentir,
Eu sei quem Ele é, quem eu sou, e eu sei que Ele está no controle. Limpai as mãos, pecadores, é sobre o que nós temos feito. Limpar das impurezas, higienizar as obras das nossas mãos, o nosso trabalho, a nossa vida, as nossas atitudes. Querido, será que eu dou conta? Quando a gente se achega a Deus e Ele se achega a gente, não precisa ninguém ficar falando para você, limpa a mão, vive uma vida certa. A própria presença dEle, o próprio relacionamento, nos leva a limpar a nossa vida. Ninguém precisa ficar falando, Ele nos leva a fazer isso. E vós, de duplo ânimo. E vós, de pé em duas canoas. E vós, que não sabe o que é da vida. A Bíblia diz, é sim, sim, não, não. O que passa disso vem do diabo, é procedência maligna. Ai, eu quero ser do Senhor. Ai, não sei se eu quero. Eu quero, nanana, ai, não sei, sabe? Se Deus fizer, ok. Se Ele não fizer, eu não fez. Eu cresci a vida toda vendo isso. Pessoas que vieram, receberam, se comprometeram, mas aí não foi exatamente como imaginavam. Onde estão hoje? Não estão. Quando as pessoas vão amar a Deus por quem Ele é, e não pelo que Ele faz. Queridos, o que Ele faz são os presentes que Ele dá, as consequências do nosso relacionamento com Ele, mas, independente, se Ele não fizer, nós o amamos. Lembrando que a nossa recompensa nunca será aqui. Ele vai nos dar uma vida abençoada, uma vida boa, mas no máximo, quando eu falo isso, meu pai fala, opa, no máximo a Bíblia fala. No Salmo 90, eu acho que a nossa vida é 70, 80, o que passa disso já começa a ser cansaço, enfado, dor aqui, dor ali, com 50 já começa a doer tudo. E a eternidade será para sempre, ou com Deus, ou com Satanás. E a gente fica tão preocupado, só com aqui. E nos esquecemos, se Deus fizer do jeito dele, do jeito que eu queria, e se Ele não fizer, nós não nos preocupamos em nos relacionar com a pessoa, quem é Ele. Eu amo a Deus e ponto final. E aí as pessoas, mesmo aquelas que receberam bênção sem fim, abandonaram Jesus, porque pegaram a bênção, foram embora. E tem muitas pessoas que questionam isso, mas como aquela pessoa recebeu o milagre e hoje não está mais com Jesus? Por quê, gente? Não conheceu a Jesus. Conheceu a bênção, mas não chegou a conhecer o abençoador. Que triste. Lembrando que os apóstolos foram martirizados, a maioria deles. Morreram. Apedrejado. Tiago mesmo, eu não sei se está certo, mas onde eu li, morreu apedrejado. O outro lançado no caldeirão quente. O outro arrancou a pele. O outro foi não sei o que degolado. O outro pendurado de cabeça para baixo. Tudo por amor a Jesus. Eles não consideravam a vida importante. Paulo, o morrer para mim é lucro, porque eu vou estar com Jesus. Nós hoje, alguns morreram ao fio da espada, outros sem ser ao fio da espada, porque o Senhor determinava como eles iam ser heróis da fé. Eu não sei como vai ser a sua morte, você não sabe como vai ser a minha, porque tudo isso aqui vai passar. Agora, e a nossa eternidade, onde será? A gente se preocupa com isso? Então, limpai as mãos, o que nós fazemos. E você de duplo ânimo. O que a gente vê aqui? Purificai os corações. Decide. Não oscila mais. Mesmo porque Deus não fica assim, você quer ir para lá e quer ficar comigo ao mesmo tempo? Tudo bem. Não. Se Ele não for o Deus da nossa vida, queridos,
ele não está nesse negócio. Ou ele é, ou ele não é, porque ele não divide sua glória com ninguém. Eu sei que tem dias, irmãos, ele é nosso Pai, que a gente está, eu não estou entendendo, Deus. Eu te busco, eu te sirvo, eu estou na tua presença. Senhor, não está sendo do jeito que eu pedi, não é no meu tempo. A gente constrói na nossa vida castelinhos de areia. Ok. Ele é o nosso Pai, a gente pode sim falar, Deus, estou chateado. O Jefferson, que tipo assim, é a minha orelha, né? Que fica ouvindo às vezes. Tem vezes que eu até falo, desculpa, eu me alterei com você. Porque eu fico assim, Deus, Jefferson, sabe? Eu falei para Deus. E aí eu conto para ele, que é humano e pode me ouvir assim, carne e osso, o que eu falei para Deus. Eu falei para Deus, Deus, lembra aquele dia, naquele momento, que eu fiz aquele propósito, e olha, não está mudando. E eu falei para Deus. E não adianta eu esconder de Deus, né, Jefferson? Porque ele é Deus, ele sabe. O Jefferson fica, Aí ele deixa eu falar, e ele, vamos continuar orando. Porque é Deus. E ele sabe, mas nunca, gente. Eu falei assim, então por isso, eu não quero mais, eu vou abandonar a fé, eu vou deixar de servir a Deus? Não. Eu tenho minhas lutas, muitas vezes como vocês, como João Batista mandou os seus discípulos ir perguntar para Jesus se era ele mesmo, ou se ele devia procurar ou esperar outro. Porque ele falou, eu estou aqui na prisão, será que é ele? Muitas vezes bate, irmãos, nós somos humanos. Por que eu estou passando por isso? Porque o meu vizinho lá que não serve a Deus, não ama a Deus, está melhor que eu. Quem aqui às vezes não pensa assim? Mas não abandone Jesus. Não abandone a sua fé. Não esmureça. Peça ajuda, peça oração, mas permaneça. 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 Escolha, eu quero Jesus até o fim da minha vida terrena, porque vai ser para sempre. Senti as vossas misérias. Senti as vossas misérias e lamentai e chorai. Convertei o vosso riso em pranto e o vosso gozo em tristeza. Olha só. Miséria, carência, desgraça, sofrimento e infelicidade. Lamentar, chorar com queixas que nunca terminam. Então, olha só. Sintam, né? As suas carências, desgraças, sofrimentos e infelicidades. Quando estiverem perto de Deus, sintam. Ele estava dizendo, o quanto vocês são carentes. Quando a gente chegar pertinho de Deus, sintam o quanto vocês são carentes, desgraçados no sentido sem graça de Deus. Quanto vocês sofrem e quanto vocês são infelizes. Lamentem, isso é, chorem suas queixas. E aí, o que ele fala aqui? Converta-se o vosso riso em pranto. Isso é, mudem, troque o riso de vocês em pranto. Mas como assim, Daniela? Se a gente está na presença de Deus, não é para mudar? Não é para mudar? Não é para ficar alegre em vez de chorar? Mas aqui ele fala não. Mude o riso de vocês, que é a alegria, a demonstração de alegria em choro, em lamento. E mude a satisfação e o prazer de vocês em falta de alegria. Por quê, queridos? E em Eclesiastes 7, de 2 a 4, diz assim: melhor é ir à casa onde há luto, do que ir à casa onde há banquete. Porque ali se vê o fim de todos os homens, e os vivos o aplicam a seu coração. Melhor é a tristeza do que o riso, porque com a tristeza do rosto se faz melhor o coração. O coração dos sábios está na casa do luto, mas o coração dos tolos na casa da alegria. Ai, Daniela, eu não acho melhor ir na casa do luto. Bem melhor festa. Só que, irmãos, vamos ser sinceros com a gente mesmo? Quando você está numa festa, você pensa em algum momento, um dia eu também vou estar nesse lugar aqui, ó. Alguém vai estar fazendo meu velório, ou alguém vai estar chorando a minha morte, ou eu não vou mais estar aqui. Ninguém pensa. Pelo contrário, na festa a gente vai, come, ainda fala mal do que comeu.
fala mal da roupa do outro, acha que não estava bom, faz cara de paisagem, está fofocando, ou está ali, enfim, só se divertindo, às vezes fofocando, falando besteira, ou às vezes só curtindo de boa, amém. Dando bom testemunho, amém. Ou que delícia estar com os amigos, tudo bem, é ótimo. Mas qual o lugar que nos leva a refletir? Quando todo mundo se reúne num velório. Quando morre alguém, como hoje que faleceu, a esposa desse pastor da Assembleia de Deus, da minha idade. Que tristeza, gente. As Assembleias de Deus estão todas abaladas. Um infarto. Ou de tantas outras pessoas que vão morrendo. Nesse lugar você olha e fala, meu Deus, como o Tiago disse, a vida é assim. Você não sabe. Alguém aqui pode me dizer quando vai morrer? A data, o dia, a hora e como? Tem alguém que já sabe? Que certeza nós temos de alguma coisa? Mas nós refletimos quando estamos nesse lugar. Eu posso amar mais, eu posso dar mais flores, eu posso conversar mais, eu posso abraçar mais. Ou, como está a minha vida com Deus? Como eu estou? Porque a nossa preocupação é o quê? O externo. Nada contra os cabelos brancos, e eu sei que virão, né? Mas essa semana eu achei 3. E eu, ai, Jesus, que sensação. Cabelo branco, você começa a ver seu corpo mudando, a sua vida, a sua disposição. E tudo aquilo que puder fazer para ajudar, a gente faz. Mas que bom seria se a gente tivesse a mesma preocupação do nosso relacionamento com Deus e como a gente está por dentro. Porque, irmãos, se você quebra o joelho, se você bate por fora, vai consertando. Agora, se você tiver um problema seríssimo nos órgãos internos e vitais, ninguém está vendo, porque é por dentro. Mas eles podem te levar a óbito. E eles são os mais importantes. Assim eu falo para vocês. A gente se preocupa tanto com o que é externo. Mas o que nos leva num relacionamento com Deus é o que está dentro e que ninguém vê. E a gente não se preocupa. Falta de perdão. O que nós sentimos em relação a Deus. Os nossos pensamentos, que eu falo que se tivesse uma cortininha aqui e ficasse de vez em quando aberta e as pessoas pudessem ler. Você conversando com alguém, a pessoa vendo tudo que está passando aqui. E você, ai, você é muito especial na minha vida. Uma bênção. E aqui passando, eu não gosto de você. Sua falsa. Passando aqui um vidrinho. Imagina. Porque está por dentro. Que a nossa preocupação seja cuidar por fora, sim. Mas muito mais do que está por dentro. Gente, Deus está falando comigo, viu? Não é com vocês só, porque passa aqui primeiro. Então, olha só. Convertam-se. Tira essa... Porque quando a gente está assim, eu principalmente, quando eu estou muito alegre, que só falta pôr um nariz de palhaço, de tanta graça que eu estou fazendo, na verdade, é porque alguma coisa não está bem. Na verdade, eu estou precisando me arrepender e ir lá para a presença do Senhor e falar, Deus, tá bom, eu estou tentando disfarçar aquilo que eu preciso consertar. Ou quando eu estou pondo muito defeito nas coisas, estou falando de mim agora, Daniela, tá? Pondo muito defeito nas coisas, murmurando, reclamando, na verdade, eu estou precisando acertar as coisas, eu comigo. E aí, claro, para disfarçar, eu começo a pôr defeito nas coisas. Você precisa se conhecer, querido, querida. Será que as coisas não estão bem e por isso você está tentando desfocar? Mas uma coisa eu te falo, por que a mensagem chama chegai-vos a Deus? Porque se você chega na presença dele, ele é tão irresistível, o olhar dele, a presença dele, que ele chega até você. E a luz dele te ilumina e você começa a ver tudo isso. E você chega à conclusão do seguinte, eu tenho que mudar muita coisa. Eu preciso me arrepender, eu preciso ser transformado, eu preciso deixar entrar dentro de mim só o que vem do alto. Gente, o nosso lugar é perto de Deus e ser transformado. E aí nesse lugar a gente vai ter uma consciência, tudo vai acabar aqui.
para onde eu quero ir, onde eu quero estar para sempre. E aí fala aqui, humilhai-vos perante o Senhor, e Ele vos exaltará. O que significa se humilhar? A gente falou isso, e o tema desse ano, que ele cresça. Se esvaziar de orgulho. Não tem como você pegar um copo cheio de água e querer pôr mais água. Para você encher um copo de água ou de qualquer líquido, ele tem que estar vazio. Você quer que o Espírito Santo te encha? Você quer ser cheio de Deus? Ou você que ainda não recebeu o Senhor Jesus como o Senhor da tua vida? Você precisa abandonar daquilo que você está cheio, o seu coração. Ou se você é um morto espiritualmente, para que você seja cheio do que é certo. Ou se você é cheio de si, eu posso, eu consigo, eu dou conta, eu sou bom. Não, eu me esvazio. Eu me humilho, isto é, eu me rendo, eu deixo de confiar na minha própria força e me submeto, eu me prostro, eu me rendo, para que Ele seja o Senhor da minha vida. E Ele vai me exaltar, Ele vai me colocar nos lugares, Ele vai me honrar, Ele vai me fazer ser uma boa mãe, mesmo com os meus erros, uma boa esposa, uma boa filha, uma boa pastora, mas não porque eu sou boa, porque Ele é bom em mim. Queridos, é fácil ter uma vida cristã ser? Não. Nada é fácil. Mas através dele nós podemos todas as coisas. Lembre-se, Tiago estava falando para mantê-los firmes na fé. Por quê? Se é para manter firme, se é para manter estável, se é para lembrar-los, gente, ó, vamos. É porque tem momentos que a gente vai. E por que às vezes a gente se sente assim? Luta, dificuldade, ainda mais no mundo que nós temos vivido, distração. Mas nós precisamos alinhar de novo. Provas, perdas. Gente, perda, dor, doença. Ou a gente começa a ver tanta coisa, você fala, eu não vou dar conta de lidar com tudo isso. Não vou dar conta. E parece que as pessoas que não têm um relacionamento com Deus, está mais fácil. Porque além de tudo, é um negar a si mesmo, negar as suas vontades, negar a carne. Vem tudo no pacote, mas a gente se esquece que quando você decide por Deus, você não está sozinho. Ele é o nosso ajudador. Ele é o nosso amigo. Ele é o nosso Pai de amor. Nós temos a palavra de Deus que nos direciona, nos orienta. Então, chegai-vos a Deus. Resista ao diabo. Se sujeite a Deus, obedeça a Deus. Como que você vai obedecer se você não sabe como que Deus quer que você haja, se comporte? Ou o que tem nessa palavra? Então, queridos, tudo fala de relacionamento. Agora a pergunta é, como está o seu relacionamento com Deus? Porque, queridos, tudo a gente consegue disfarçar. Falando agora com liderança. Com quem ocupa ministério na igreja, ou crentes, desculpa a palavra, velhos de igreja, cristãos que estão há muitos anos, tem um perigo muito grande nós. Eu me incluo, pastores. Nós não podemos entrar no piloto automático. Porque aquele que vem novo para Jesus, está novo na fé, gente, ele vai tendo aquelas experiências, ele vai conhecendo, ele tem aquela sede, aquela fome. É como um motorista novo que, põe em primeira, põe em segunda, põe em terceira, presta atenção na embreagem, no acelerador, no freio, você está do lado, cabeça, aí tem os pontos para fazer a baliza, aquela coisa, não vê a hora de dirigir a próxima vez, eu estou começando a dirigir. Vai fazer o exame, repete, eu vou tirar essa habilitação. Aí a gente que está 20, 30 anos dirigindo, você vai conversando, você faz tudo tão no automático, gente, você nem Nossa, eu cheguei aqui, nem lembro se eu cheguei, às vezes esquece a chave dentro do carro. Ou onde eu pus a chave? Que carro que eu vim? Tudo tão no automático.
Muito, por quê? Fazendo há muito tempo. Nós temos que tomar cuidado. Sabe subir, sabe cantar, sabe tocar, sabe ser diácono, sabe levantar a mão, sabe fazer caras e bocas, sabe. Mas começa a fazer isso de uma maneira tão automática, esquecendo que podemos fazer isso em relação a tudo e a todos, mas Deus sabe como estamos por dentro. E nunca é tarde, seja pastor, seja líder, seja quem for, de sair do piloto automático e voltar à prática das primeiras coisas, das primeiras obras, se relacionar de novo com Deus, consertar, começa a prestar atenção de novo. Eu não sei porque eu estou falando essas coisas, mas eu falo para mim, quando você está orando, as palavras que você está falando, tem gente que fala, Senhor, meu Deus e meu Pai, nananana. Ô Genésio, abençoa Jesus. Não, gente, põe Pai no lugar do Espírito Santo, mistura, não sabe mais o que está orando, porque está fazendo tudo de maneira tão automática. Virou hábito o que está fazendo dentro da casa de Deus. Não sente mais temor pelas coisas de Deus. Quando está lendo, quando está orando, quando está... Queridos, muito sério. Precisamos parar, rever conceitos, como diz Aquilino, valores. Por que eu estou fazendo? Com quem eu estou fazendo? Para quem eu estou fazendo? Eu quero continuar fazendo? Então para tudo. Começa tudo de novo. Porque às vezes a gente olha, por que a igreja não se move? Por que não acontece isso? Porque está todo mundo meio anestesiado, fazendo por fazer, cantando por cantar. Querido, se nós começarmos a prestar mais atenção enquanto igreja, as letras que cantamos, as orações que fazemos agora todos, o que temos pedido para Deus nas canções, eu encontrei o meu tesouro, eu encontrei o bem mais precioso. Eu escolhi a boa parte, sai daqui, pega a boa parte, joga e pega um monte de porcaria e põe no lugar. Mas aqui, o bem mais precioso. Gente, e quando sai daqui, tem continuado a ser a melhor parte, o bem mais precioso, como Maria fez. E tantas outras canções de batalha espiritual que a gente canta, gente. E manda anjo, e volta anjo, e pisa na cabeça do inimigo. Acho que até o diabo fala, nossa, se realmente eu for dar de frente com essa pessoa, vai virar picadinho. Não estou nem ouvindo. Nós temos que começar a concentrar. Pisou aqui, o que eu estou cantando? O que eu estou orando? Porque, gente, ninguém aqui está com a arma na cabeça. Canta, ora, dobra o joelho. Vocês estão aqui, desculpa, irmãos, como pastor e autoridade da igreja, Deus está mandando falar, vamos falar. Daniela, semana que vem vai ter 6 pessoas, mas 6 pessoas verdadeiras que querem a Deus, amém, amém. Mas, irmãos, ninguém aqui está forçado. Se você está aqui, você é uma pessoa consciente, porque você quis estar aqui. Então não perca o seu tempo se você está aqui. O que eu estou cantando? Você é livre. O que eu estou cantando? O que eu estou orando? O que eu estou falando? O que estão falando? O que eu estou colocando no gasofilácio? Eu sei o que eu estou fazendo como semente, oferta? Eu sei o que eu estou dizimando? Ah, não, eu estou fazendo tudo porque... Ai, vai que eu vá para o inferno, eu tenho medo. Não! Não! Por favor! Você mora num país livre ainda, glória a Deus. Venha porque você sabe quem é Deus, porque você ama a Deus. Não é porque Ele faz as coisas para você, mas porque você o conhece. E se não conhece, vai começar a conhecer, porque você quer conhecer. Quando colocar uma letra, começa a prestar atenção em cada palavra. Começa a trazer para a tua vida e viver. Queridos, e muitas vezes nós só funcionamos à base de voto e propósito, porque a gente é preguiçoso. Eu sou assim.
Se eu não falar, eu vou caminhar, eu fico, ai, ainda bem que está chovendo hoje, assim não precisa caminhar. Eu sou assim. Ai, estou com dor hoje, não quero caminhar. E muitas vezes a gente traz isso para Deus. Se a gente não falar, Deus, eu me comprometo com o Senhor em ler a palavra, vou fazer tal jejum, tal dia, a gente fica aí. A Bíblia fala para não fazer voto, porque se a gente não cumprir, é pior do que aqueles que não fazem. Então eu já nem faço. E nunca vai ler e nunca vai se comprometer. Porque a carne gosta de preguiça. Nós temos que matar a carne, ela não morre todos os dias. Eu vou ler a palavra. Mas dá um sono, lê andando. Ora, jejua, deixa Deus se mostrar para você, querido, para mim. Nós estamos muito levando a vida cristã com a barriga. Quando vier o dia mau, a tentação, nós não vamos conseguir vencer. Não vamos. Não vamos. Lamento em dizer. Nós precisamos dizer, Senhor, não quero mais ser um cristão de fachada. Fachada para quem, irmãos? Para as pessoas. Porque para Deus, ou somos, ou não somos. Eu sonho. Nós, como pastores, sonhamos a partir de nós. Porque, irmãos, que peso de responsabilidade para nós. Mas eu tenho pedido, Deus, que a igreja cresça. Mas não de quantia só, que é muito importante. Mas de pessoas realmente comprometidas. De verdade. Crescendo na graça, no conhecimento, do ensino da palavra, na oração, no amor. Que te amem mesmo, Deus. Queridos, e o que eu tenho pedido, Deus, o Senhor é o único, Pai, que pode se revelar para eles. Deus pode, gente, se revelar para vocês. A ponto de vocês dizerem lá no trabalho, nossa, isso foi de Deus, porque impossível. Ou na saúde, ou de alguma maneira, e Deus vai começar a se mostrar a vocês, ou na palavra. Ele vai fazer isso, porque é Ele, é a obra dEle. Mas, queridos, tragam para a consciência o que vocês estão fazendo, estando nessa posição de escolher Deus. Não é tipo, eu vou estar naquele lugar para me proteger. Porque o mundo está tão ruim, né? Eu preciso ter uma fé. Eu preciso estar lá para me proteger um pouquinho. Gente, não. Não. Você estando aqui, com um relacionamento com Deus, você é protegido pelo Senhor. Mas você precisa saber quem é esse Deus, o porquê que você é protegido por Ele. Não fique só no raso. Se aprofunde e conheça o Deus que você tem. Chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a você. Saia daqui hoje, irmãos, porque amanhã, se eu pegar qualquer um de vocês e falar assim, fala para mim o que a gente pregou ontem, o que a gente conversou ontem. Você vai ficar, ai. Quarta-feira, o que a gente falou domingo? Sexta, o que a gente falou domingo? Semana que vem. Lembra quem pregou domingo? Pastor Adolfo? Pastora Tereza? Já não vai lembrar. A nossa mente anda assim. Mas se você sai daqui hoje, com a palavra fresquinha aí na sua mente, no seu coração, faça os seus propósitos com Deus. Acerte coisas com Deus. Escolha verdadeiramente a boa parte. E eu quero fazer isso também. Porque, gente, está muito difícil. Eu não sei vocês, mas a gente fala, nossa, todo mundo, né? Segundou, daqui a pouco já é domingou. O tempo está assim. E você fala, amanhã eu tenho de planos, tenta fazer isso. Daqui a pouco é sexta e tem coisas que a gente não conseguiu fazer. Mas não abra mão de se relacionar com Deus. Não de fachada, mas de verdade.